Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Nessa aula de hoje eu vou estar ensinando vocês a como utilizar o Camera Raw, beleza? É uma dúvida aí que surge na mente de muitas pessoas, de muitos designers, né? Como utilizar o Camera Raw, né? Quais são suas funcionalidades, beleza? E eu vou estar aqui trazendo nessa aula, tentando desvendar, na verdade, o mistério do Camera Raw, né? O porquê de tanta dificuldade atrás dele, certo? Vou mostrar para vocês que é algo bem simples, que não é algo tão complexo como parece, beleza? E que vai ajudar bastante no desempenho, né, dos trabalhos de vocês, beleza? Dos projetos de vocês, certo? Antes de tudo, peço a vocês que se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Que deixe seu like, né, se você gostar do vídeo, e deixe nos comentários aí temas, né, para outras aulas, beleza? Peço também, pessoal, que vocês acompanhem ao final dessa aula. Vão lá no link que tem aí na descrição, né, que é do canal do nosso parceiro Ademir Web, certo? Ele é um ótimo design, tem muito conteúdo da hora lá, beleza? E por fim, peço a vocês também que analisem, né, os links que eu deixo na descrição, beleza? Na descrição tem links tops para vocês, beleza? Tem link de um curso topado aí de design para você que quer aprender Photoshop de uma vez por toda, de forma simples e fácil, e começar a ganhar dinheiro de verdade nesse ramo, beleza? Tem outro link também, certo? Que nesse link possui um pack, né? Um pack de artes editáveis para vocês estarem editando aí nos projetos de vocês, beleza? Editando e agilizando cada vez mais o seu projeto. Além desse pack, vem também incluso, né? Veja só, vem também incluso um pack com diversos elementos para vocês estarem utilizando nas suas artes. Elementos em PNG, elementos em 3D, selos, certo? Selos aí de dias namorados, selos de dia das mães, dia dos pais, beleza? Para vocês estarem utilizando. Então vamos aqui para nossa aula, chega de tanta conversa, tanta balela, né? E vamos ao que realmente interessa. Aqui eu vou estar importando uma imagem, né, para a gente estar utilizando em nosso projeto. Vou pegar aqui uma imagem que eu utilizei, né, para produzir a arte do PSG. Caso você ainda não tenha visto essa aula, que ficou top demais, assistam, né, depois aí, é o último vídeo do nosso canal, certo? Então aqui, pessoal, o que é que a gente vai estar fazendo, certo? Primeiramente, pessoal, para vocês estarem utilizando o Camera Raw, eu sempre indico o seguinte, que vocês convertam, né, a sua imagem em objeto inteligente. Por que, Wellington? Por que converter em objeto inteligente? Porque assim vocês conseguem posteriormente, né, tá excluindo o efeito que você colocou ou tá editando aquele efeito, beleza? Então aí já vai a primeira dica para vocês, certo? Convertam em objeto inteligente. E para vocês estarem abrindo o Camera Raw é bem simples. Vocês vão vir aqui em filtro, certo? Com a camada de vocês selecionada, filtro, e vão escolher aqui a opção filtro do Camera Raw, beleza? Ou então vocês podem estar acionando o Camera Raw pelo atalho, né? Que isso facilita bastante. O atalho para o Camera Raw é Ctrl Shift A, certo? Ctrl Shift A, lembrando, com a camada que você quer selecionada, beleza? E aqui no Camera Raw a gente já dá de cara, né, com essa telinha aqui, beleza? O que é que a gente pode estar utilizando aqui no Camera Raw, certo? Diversas ferramentas. Começando por temperatura, certo? Aqui na temperatura você pode, né, mexendo aí na temperatura da sua imagem, certo? Você quer ela mais fria ou se você quer ela mais quente, beleza? Aí vai depender de cada projeto para cada projeto, certo? Aqui a gente tem a opção de colorir, né, que funciona como se fosse uma espécie de matiz, certo? Então vocês podem estar utilizando no projeto de vocês. Particularmente quase não uso, certo, o colorir, né? E aqui vem a questão das outras coisas que a gente pode estar utilizando, né? Aqui a gente pode estar utilizando exposição, certo? A exposição nada mais é do que a claridade da imagem, né? Como a gente conhece, né, como claridade, como iluminação, certo? Então vocês podem estar aumentando ou reduzindo aqui a iluminação, né, da sua arte, certo? Do seu projeto. Uma coisa interessante, com Alt e pressionado, vocês conseguem, né, ver onde cada coisa está estourando, né? Se está estourando, se não está. Veja só,
Vamos lá. Com o auto selecionado, vocês vão aumentando, certo? Veja só que tem algumas partes que estão começando a ficar vermelhas, certo? Veja só, algumas partes estão começando a ficar vermelhas. O que é esse vermelho? Esse vermelho quer dizer que o que você está utilizando está estourado, certo? Então veja só, sem o vermelho, veja que ficou uma claridade bem aplicada, né? Agora veja com o efeito estourado. Veja que ficou bem vermelho, né? Então veja que ele estourou, certo? Isso quer dizer que sua imagem, que você pesou na mão no efeito, certo? Então é interessante para vocês que vocês utilizem também essa ferramenta dessa forma, certo? Vendo, né, o que está sendo estourado e o que está da forma que vocês desejam, certo? Ou simplesmente vocês ir mexendo por aqui, certo? Ah, Wellington, mas qual é a técnica do Camera Raw? A técnica do Camera Raw, pessoal, é essa aqui, ó. Vocês testarem, certo? A técnica do Camera Raw é vocês testarem, pessoal, certo? Não tem um padrão, não tem uma fórmula mágica, certo? Isso, o Camera Raw vai variar de imagem para imagem, beleza? Então aqui já foi outra dica aí para vocês, mais duas dicas, né? Que no caso é testar sempre o Camera Raw, todas as ferramentas, fuçar mesmo de verdade que você vai estar aprendendo, né? E também a tecla de atalho Alt, né? Para ver quando você está estourando um efeito, certo? Outra dica aqui para vocês. Vamos supor que vocês aumentaram aqui e querem voltar, né, até o zero, beleza? Ou até o ponto de início, né, do efeito. Como é que vocês podem estar fazendo isso? Dando dois cliques em cima da setinha do efeito, certo? Então veja só, o efeito está aqui, se eu der dois cliques em cima da setinha, ele volta, né, para o padrão. Beleza? Então, mais outra dica aí para vocês, certo? Então vamos lá. Aqui a gente tem a exposição, né, como eu já falei, é a claridade, a iluminação da imagem, certo? Temos aqui o contraste, que o contraste nada mais é que, como eu posso explicar a vocês, a diferença, né, de cores, no caso, cores mais escuras e cores claras, né? O contraste, como o nome já diz, é o contraste entre essas cores, né? Os pretos serem pretos, né? E as cores mais claras serem mais claras, certo? Então, o contraste nada mais é do que isso aí. Como eu posso saber qual o melhor contraste para a imagem? Testando, pessoal. Só testando, certo? Aqui a gente tem os realces, certo? Que os realces ele vai realçar mais as cores, os pontos de iluminação da imagem, certo? Então, veja só que ele aumenta, né, as partes mais iluminadas. Se você reduz, ele também retira essas partes de iluminação da imagem, beleza? Aqui a gente tem as sombras, né? Que, como o nome já diz, você vai estar intensificando mais as sombras, né? Ou retirando as sombras da sua arte, beleza? Então, para a direita você retira, para a esquerda você adiciona mais sombras, certo? Você intensifica as sombras que já tem. Aqui a gente tem os brancos, né? Que você vai estar mexendo nos brancos da imagem, né? Tudo que for branco na imagem você pode estar mexendo por aqui, né? Os pretos, né? Então, a gente tem branco e preto. Lembrando que jogou a setinha numa posição que você não deseja, dois cliques você volta para a posição original, certo? E aqui, pessoal, uma parte, né, que eu gosto muito de estar utilizando, certo? Que é textura, certo? A textura você vai estar intensificando ainda mais a textura que já tem em sua imagem, certo? Eu não costumo pesar tanto a mão, pessoal, certo? Sempre com delicadeza. É a somatória do pouco, né? Da pouca edição que você vai fazendo em cada efeito desse, que vai dar um resultado bacana, certo? Então, não exagerem, certo? Até porque vocês podem estar também perdendo a qualidade da imagem, beleza? Então, aqui a gente vai aplicar um pouco de textura. Aqui a gente tem a claridade, né? Que a claridade nada mais é que é uma espécie de contraste, né? Porém, um contraste mais aprimorado, né? Que vai deixar a sua imagem mais bonita, certo? Então, veja só o que o contraste faz aqui, né? A gente tem o desembaçar, que o desembaçar nada mais é do que você está retirando a gama, né, da imagem. Veja só, se sua imagem está com muita gama, está embaçada, ela está dessa forma. Então a gente vai tirando a gama dela, certo? Desembaçando a imagem, beleza? Então vocês vão utilizando aí de acordo com a imagem de vocês. Aqui a gente tem a vibração. O que é a vibração? A vibração nada mais é do que você retirar ou aumentar a temperatura da imagem, certo? E aqui a saturação, que aí a saturação você vai estar mexendo na coloração por completo da imagem, certo? Você vai estar retirando por completo a coloração, né?
ou intensificando ainda mais a coloração da imagem, beleza? Então, essa é a primeira parte. Aqui a gente vem para as curvas, certo? As curvas, para quem já tem um certo entendimento, né, pela curva que tem fora do próprio Camera Raw, ela tem a mesma função da que tem fora, certo? O que é? Vocês podem estar criando alguns pontos, né? E aqui vocês podem estar mexendo nos tons das imagens, certo? O que seriam esses tons da imagem? A gente tem, por exemplo, aqui embaixo são os tons mais escuros, certo? No meio, os tons médios, né, da imagem. E aqui em cima são os tons mais claros, certo? Da imagem, né? Então, fiz aqui, não gostei, o que é que eu faço para voltar? Vem aqui, linear, certo? Então ele voltou para a original. Beleza? Eu não costumo muito utilizar essa curva aqui. Quando eu quero utilizar a curva, eu utilizo a que é fora do Camera Raw, certo? Inclusive, fique até o final da aula que eu vou dar uma dica aí para vocês, beleza? De como vocês podem estar utilizando as funções do Camera Raw sem ter o Camera Raw instalado, beleza? Então aqui a gente tem, por exemplo, nitidez, né? Que a nitidez nada mais é do que você dar mais nitidez à imagem, beleza? Que você pode estar dando mais nitidez à imagem, deixando a imagem com mais detalhes, né? Aqui são os raios da nitidez, que você pode estar reduzindo, aumentando. O detalhe da nitidez, né? Se você quer ela mais detalhada, se você quer menos detalhe na nitidez, né? E aqui tem o mascarando, né? Que é a mesma coisa também, você pode estar aumentando e diminuindo ainda mais o detalhe da sua nitidez, beleza? E aqui, redução de ruído. Vamos supor que você pega uma imagem que está com baixa qualidade e você quer dar um ajuste nela para que ela, pelo menos, pareça ter um pouco mais de qualidade. Então você vem aqui na redução de ruído, né? E aqui você consegue estar retirando o ruído. Veja só como a imagem fica. Ela fica mais com esse aspecto de pintura a óleo, né? Então é uma boa dica aí para vocês também. Não exagere também muito, senão ficar parecendo um desenho, né? O ideal é você ter sempre uma base e ir testando, certo? Então, mais uma dica aí para vocês, né? E aqui agora a gente tem, pessoal, esses ajustes de HSL. O que é esses ajustes? Aqui vocês podem estar utilizando, né, o ajuste de matiz, certo? Saturação e luminescência. Como? De uma forma separada, certo? Ao invés de você mexer na matiz por completo, você vai mexendo por tons, né? Aqui a gente pode mexer, por exemplo, na matiz, um exemplo, na coloração laranja, que é a coloração da pele do jogador. Então aqui, se a gente mexe na matiz do laranja, ele vai estar mexendo apenas na matiz, na coloração laranja, certo? Então aqui você pode estar mudando a cor, tanto faz, certo? Vocês podem ir testando ainda de vocês. Saturação, a mesma coisa. Você vai estar mexendo na saturação por cores, né? Por tons. No caso, laranja. Você pode estar retirando a saturação dela ou aumentando ainda mais, beleza? E luminescência, a mesma coisa de saturação e matiz. Porém, essa luminescência é a questão do brilho, né? Quanto menos, deixa eu pegar aqui o laranja, né? Quanto mais para a esquerda você arrasta a setinha, né? Mais você vai escurecendo aí a questão da coloração por tons, beleza? Então, mais uma dica aí para vocês estarem utilizando, certo? Aqui a gente tem praticamente a mesma coisa de lá, porém essa matiz você vai estar mexendo por completo, certo? Então, você aumenta um pouco a saturação, né? Para a matiz valer. E aqui você vai mexendo aí na matiz, certo? Que você precisa, beleza? Não costumo também utilizar muito isso aqui. Quando eu quero mexer na matiz, eu utilizo a matiz de fora do Camera Raw, beleza? Aqui a gente tem, né, correção de lente. O que é essa correção de lente? Aqui tem a perspectiva, certo? Para você estar utilizando, né? Vocês têm a perspectiva, certo? Veja só. Isso aqui é mais para quando você tem uma aberração de lente, certo? Quando você tem uma imagem muito distorcida e você quer tentar ajustar ela, certo? Então, você pode estar utilizando todas essas ferramentas aqui, beleza? Não tem um padrão, como já falei, tudo é teste, certo? Você tem que testar. Aqui a gente tem o granulado, certo? O granulado serve também aí para dar mais nitidez à imagem, né? Para dar mais detalhe às imagens, certo? Então, você pode estar utilizando aqui o granulado, né? Aqui vocês podem estar aumentando ele de acordo com sua necessidade, mexendo no tamanho, né? Quanto menor você vai estar reduzindo os poros, né? No caso, o granulado, você vai estar deixando o granulado menorzinho, né?
E se você aumenta, você vai estar deixando os pontos do granulado maior, certo? Então, fica a critério de vocês aí, vocês podem ir testando, certo? Aqui também tem a aspereza, certo? Quanto mais para a esquerda, mais áspero fica, mais para a direita, menos áspero fica, certo? Então, mais uma dica aí para vocês. Aqui a gente tem a vinheta, certo? O que é essa vinheta? Essa vinheta é mais utilizada quando você vai fazer a finalização da imagem, certo? Você tem lá sua imagem, você finalizou sua arte e você converte ela em um objeto inteligente e você vem para o Camera Raw para fazer a finalização. Você pode estar utilizando aqui a vinheta, né, para dar foco, certo, ao centro da imagem, certo? A vinheta nada mais é que criar pontos mais escuros ou mais claros, né, ao redor do seu projeto, certo? Ele vai fazer uma espécie de um círculo, certo? E aí você pode ir mexendo nela aqui e escolhendo a suavidade dela. Se você quer mais intenso, se você quer mais disfarçado, né? Então você pode estar mexendo por aqui também, certo? Aqui a gente tem a calibração, né? Calibração de cores. Você pode estar calibrando o seu projeto aí também, certo? Veja só. Funciona mais ou menos igual ao matiz, né? Então vocês podem estar utilizando aí no de vocês também, caso seja necessário, beleza? Vou botar aqui para os zeros, né? E aqui, pessoal, a gente tem, certo? Para finalizar, algumas predefinições de efeitos prontos, né? Funciona mais ou menos como a pesquisa de cor que a gente utiliza no próprio Photoshop, né? Então, aqui você pode estar escolhendo algumas pesquisas de cores, né? Que são, no caso aqui, efeitos, certo? Para sua imagem, beleza? Para sua imagem ou para a finalização do seu projeto. Então, tem diversas coisas aqui, preto e branco, certo? Tem diversas coisas, pessoal. Aí vocês só testando, certo? Para chegar ao ponto ideal da sua arte, beleza? Então, pessoal, a dica que eu tinha para dar é o seguinte, a dica final. É que tudo isso que você utiliza no Camera Raw, você também utiliza aqui fora do Camera Raw, certo? O Camera Raw ele veio para facilitar a vida dos designs, né? A nossa vida. Porém, se você não tem condições de ter, por exemplo, um Photoshop que tenha o Camera Raw, né? Ou você prefere utilizar as ferramentas do próprio Photoshop, então aqui vocês podem estar utilizando o seguinte, pessoal. Vem aqui nos efeitos, você pode estar utilizando todos esses efeitos aqui e trabalhando em cima deles, certo? Veja só as curvas, por exemplo, como eu tinha falado lá, né? Aqui tem a mesma curva que tinha lá, certo? Você pode estar mexendo em tons escuros, em tons médios, certo? Em tons claros, né? Então, fica a critério de vocês aí, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, pessoal. Foi uma aula bem rápida, bem simples, né? Tentando desvendar aqui os mistérios do Camera Raw, né? Para muitos, né? E para outros, passando algumas dicas aí para vocês estarem utilizando nos seus projetos, certo? Então, se você gostou dessa aula, deixe seu like, certo? Que isso me ajuda bastante, pessoal. Se inscreva no canal para vocês ficarem por dentro de todas as aulas que eu vou estar postando aqui, certo? Não esqueçam, se você gostou da aula, né? Também deixe nos comentários aí se você gostou e se você tem algum tema, certo? Para a gente estar trazendo uma aula para esse tema, né? E outra coisa, pessoal, assista o vídeo passado que tá top demais, pessoal. Tá muito top. Ensinei vocês a como criar, né? Esse fly aqui, ó. Veja só. Ensinei vocês a como criar esse fly esportivo para o PSG, pessoal. Veja só que arte top, certo? Então, nela também eu utilizo muito o Camera Raw. Vocês vão ver como foi que eu utilizei o Camera Raw para chegar numa ambientação dessa, né? Para chegar nesse nível de detalhes, certo? Então, assista a aula passada que tá top demais, beleza? Então, valeu, pessoal, por ter ficado até aqui. Se inscreva no canal mais uma vez, deixe seu like, deixe seu comentário, ative o sininho, compartilhe essa aula. Valeu, fui, até mais.